Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar sobre 10 países que os brasileiros já estão podendo viajar durante a pandemia. Bom, gente, então antes de mais nada, né, eu sei que os Estados Unidos é um destino em que muita gente quer ir, acredito que seja o mais procurado pelos brasileiros, e por isso muita gente tá frustrada no momento, né, em que não está conseguindo, até as próprias entrevistas do consulado sempre estão remarcando, nunca estão abrindo, né, as entrevistas, e no momento, quem tem, por exemplo, um visto de estudante já está conseguindo ir para os Estados Unidos, mas turistas não. Então muitas pessoas ficam chateadas, né, não estão mais conseguindo fazer a viagem para Disney, mas tem muitos países que você pode aproveitar para conhecer agora nesse momento, né, em que os Estados Unidos ainda está com suas fronteiras fechadas. Então, na realidade, já são mais de 100 países que estão abertos para os brasileiros viajarem, mas eu selecionei aqui os 10 que eu acho que são os destinos mais procurados, e eu vou falar aqui agora para vocês as exigências, o que precisa para você poder viajar para esses países sem ter que fazer uma quarentena. O primeiro país é a África do Sul. Então tem muitos países na África que já estão abertos para os brasileiros, que já está dando para conhecer, mas eu acho que a África do Sul é um dos destinos mais procurados na África, então por isso que eu coloquei aqui na lista. Bom, as exigências, se você não tomou vacina ainda, ou não tomou pelo menos, né, as segundas doses, você pode fazer um teste PCR até 72 horas antes do seu embarque e tem, obviamente, que estar dando negativo esse teste. Só fazendo esse teste, então, ok, deu negativo, pode ir para o embarque, e tem também um formulário a ser preenchido 2 dias antes do seu embarque. Caso você tenha tomado as vacinas aqui, a segunda dose das vacinas que eu vou falar agora, e após 14 dias da tomada dessa segunda dose, você não precisa fazer o exame do PCR. Quais são as vacinas que eles aceitam? A Pfizer, Janssen, AstraZeneca e a Moderna. Então, se você tomou aí essa segunda dose após 14 dias, já não precisa mais do teste do PCR e pode ir para a África do Sul. Número 2, Colômbia. A Colômbia deixou de exigir que as pessoas tivessem que fazer o teste do PCR. Então agora nem isso precisa mais. Também não está falando nada sobre vacinação, então está sendo um dos países mais fáceis, né, para conseguir viajar. Só precisa mesmo preencher um formulário que vocês encontram na página do governo da Colômbia, mas é somente isso, preencher um formulário e pode ir. E muito parecido com a Colômbia, terceiro país, o México. O México é um destino que muita gente está procurando agora, principalmente para poder fazer aquela quarentena para poder entrar nos Estados Unidos, né? Então não é novidade para ninguém, mas achei importante colocar aqui que o México é um país que está bem tranquilo mesmo com a chegada dos brasileiros. Também não está precisando de nenhuma comprovação de vacina, de nenhum teste de PCR negativo. É realmente só preenchimento de formulário também antes da chegada e pode ir para o México. Quarto país agora é o Canadá. Gente, o Canadá ainda, nesse exato momento, acho que hoje é dia 28 de agosto, ainda não reabriu para os brasileiros. Mas por que eu tô colocando nessa lista? Porque ele vai reabrir agora já. Então, a partir do dia 7 de setembro, as fronteiras estarão abertas novamente para os brasileiros. E quais são as exigências, então, para você conseguir ir para o Canadá? Tem que ter feito um teste, né, PCR negativo, dando que você não está com o vírus, e aí você precisa ter também a primeira ou a segunda dose de uma das vacinas que eles aceitam. Quais são essas vacinas? São a Pfizer, a Moderna, a Janssen e a AstraZeneca. Então, se você tem uma dessas 4 vacinas e também fazendo um teste mostrando que o teste está negativo, você pode ir para o Canadá sem a necessidade de fazer quarentena. Quinto lugar, um destino bem carinho que está muito na moda hoje em dia, Maldivas. Então aqui um país na Ásia para falar para vocês. Então eu vou ler aqui porque tem algumas exigências, mas os passageiros eles têm que apresentar um comprovante de vacinação e também precisam apresentar um teste PCR negativo. Esse teste tem que ter sido realizado até 96 horas antes do seu embarque, né? E isso não se aplica a passageiros menores do que 1 ano. Também é válido lembrar, né, que normalmente, dependendo do lugar que você vai, pode demorar bastante para você chegar nas Maldivas. Então, passageiros cuja viagem tenha demorado mais do que 24 horas vão precisar repetir o teste para o vírus. Eles dizem ainda que o certificado deve conter o nome igual ao passaporte do passageiro e também o nome e endereço do laboratório em que o teste foi realizado. É necessário também ter uma reserva de hotel para toda a estadia no país
e passageiros devem ainda preencher um formulário nas 24 horas que antecedem o embarque. Não encontrei nesse caso das Maldivas qual vacina eles estão aceitando, não sei se são todas as que a gente está tomando aqui no Brasil, mas se você quiser saber mais sobre isso, é só ir no site do governo para entender um pouquinho melhor. Alemanha, próximo país, também é uma novidade. A partir do dia 22 de agosto que começou a abrir para os brasileiros novamente, então foi aí semana passada que isso começou a acontecer. E como que funciona? Eles só vão aceitar brasileiros que tenham a vacinação completa com algumas vacinas que eles aceitam, então que são a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca e a Johnson & Johnson. Somente uma dessas 4 vacinas aí que eles estão aceitando e já tem que ter tomado então as 2 doses. Casos de crianças, então aqui eles falaram que crianças que ainda não completaram 12 anos de idade e ainda não conseguiram tomar as vacinas vão poder entrar na Alemanha se apresentarem um PCR negativo, mas isso somente para o caso das crianças até 12 anos. Elas têm que estar acompanhadas de um pai responsável que já tenha sido vacinado. Dizem que se tem até 6 anos, nem isso é necessário, né? Então, na verdade, é de 6 a 12 anos que daí precisaria desse PCR negativo, 0 a 6 anos, nem isso precisa, daí você só vai tendo um responsável que já está vacinado. Porém, é só tomar a vacina, a segunda dose da vacina e ir? Não, tem que esperar 14 dias que você tomou essa segunda dose, e aí, ok, você está liberado, pode ir para a Alemanha e não vai precisar fazer essa quarentena. Próximo país também na Europa é a Espanha. A Espanha também acabou de sair do forno, acabaram de reabrir as fronteiras para os brasileiros. Então, quais foram as exigências, né? Lembrando que foi agora dia 24 de agosto que eles voltaram a reabrir. Então, também vai ter que ter a vacinação, mas nesse caso eles aceitam mais vacinas. Então, você que tomou a Coronavac vai poder ir para a Espanha. Então, aqui, turistas totalmente imunizados com as vacinas Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sinovac e a Coronavac não precisarão apresentar um PCR ou fazer quarentena nenhuma. Então, tendo essas vacinas, já está tranquilo para ir para a Espanha. Porém, aqui diz que a segunda dose ou dose única deverá ter sido aplicada pelo menos 14 dias antes do embarque. Muitos países aqui estão exigindo isso, né? Não é só você tomar a segunda dose e você tem que esperar 14 dias antes, porque é aí que a gente considera que a pessoa já está realmente imunizada. E por fim, como muitos países, também tem um questionáriozinho que tem que ser preenchido antes da sua chegada no país. Penúltimo país é a França. A França reabriu para os brasileiros vacinados. E aqui, gente, eu tenho que ler porque são umas exigências assim que não tem mesmo como decorar. Então eu vou ler para vocês bonitinho o que tá falando aqui nas exigências do governo francês. Então tem que apresentar um resultado de um PCR negativo feito até 48 horas antes do seu embarque. Pessoas com menos de 12 anos não precisam fazer esse teste. E agora, em relação à vacinação, como somente os brasileiros totalmente vacinados vão poder entrar, é preciso apresentar o comprovante de vacinação que comprove ter recebido a dose única da Janssen há pelo menos 28 dias antes da chegada na França. Ou, se você tomou as seguintes vacinas que eu vou falar agora, são somente 7 dias antes, que são AstraZeneca, Covishield, Moderna e a Pfizer, né? 4 vacinas. Agora, se você tomou somente a primeira dose dessas vacinas que eu acabei de falar e já pegou o vírus, eles também aceitam que você entre na França, mas tem já que ter tido contato com o vírus. Então, aqui eles estão falando que para que os passageiros que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, Covishield, Moderna ou a Pfizer há pelo menos 7 dias antes da chegada, mas com uma infecção prévia pelo vírus, vão poder, então, estar autorizados a viajar para a França. O último país, também um país europeu, é a Irlanda. Viajar para a Irlanda, você tem que ter um teste, né, de PCR que tem que ter dado negativo. Esse teste tem que ser feito até 72 horas antes do seu embarque. E se você tem menos do que 12 anos, não se aplica, não precisa fazer o teste. Se você ainda não tomou as vacinas, você faz esse teste e fica de quarentena lá 14 dias sem poder sair lá do seu hotel, mas se você tem as vacinas, daí você não precisa fazer a quarentena. Então aqui também, assim como foi o caso da França, tem algumas exigências, depende da vacina, o tempo que você tem que ter tomado antes para poder ir. Então eu vou ler aqui para vocês. Passageiros totalmente vacinados com a Pfizer tem que ser sido vacinados até pelo menos 7 dias antes da chegada. Moderna ou a Janssen há pelo menos 14 dias antes da chegada.
e a AstraZeneca pelo menos 15 dias antes da chegada. Ainda colocam aqui que a pessoa que já se recuperou, né, do vírus, que já pegou o vírus e já se recuperou nos últimos 180 dias com laudo médico, também estarão isentas da quarentena, mesmo se não tiverem tomado essas vacinas. E por fim, todas as pessoas maiores de 16 anos também vão ter um formulário para ser preenchido. Bom, gente, é isso. Coloquei aqui 10 países, lembrando que tem mais de 100. São muitos países que já estão abertos para os brasileiros e que se você já tem a vacina, você não precisa fazer quarentena, ou às vezes você já pegou o vírus, como vocês viram aqui. Só que é muito importante lembrar que as informações hoje em dia, né, mudam muito. De repente, às vezes começa um surto de novo. Então, por isso, sempre vejam os sites governamentais antes de marcar sua viagem. Esteja lá todo dia, fica de olho, vê se teve alguma mudança, né? Da semana passada para cá, já teve alguns países que abriram que estavam fechados, então todo dia as informações podem mudar. Mas no momento atual, tô fazendo esse vídeo, hoje é dia 29 de agosto, são essas as informações para vocês e esses são os países que eu achei que são os mais procurados pelos brasileiros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até a próxima!